Olá, queridos despertos, meus amores e minhas amoras. Vim aqui hoje mais uma segunda de Pocket Terapia para convidar você a refletir sobre quais as armaduras você tem usado para esconder a sua essência e sobre como a prática e a vivência do seu relacionamento com Deus e com a sua espiritualidade podem te ajudar a ser quem você é. E eu quero contar uma história para vocês que eu vivi há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, eu fui convidada pela Prefeitura de Belo Horizonte para ser diretora de uma UMEI, que ia ser inaugurada no bairro Mantiqueira. Depois de muito vai, não vai, vai, não vai, vou, não vou, vou, não vou, eu decidi assumir, eu passei por uma prova, passei nessa prova e assumi a direção da UMEI. A escola estava novinha, estava sendo inaugurada naquele ano, em 2015. E eu fui a primeira pessoa a receber a escola. Dentro do corpo de funcionários, de gestão e professores e todo mundo, né? E aí eu cheguei na escola e montei a escola do jeito que eu quis. As cortinas, os tapetes, os brinquedos, as panelas, armários, tudo. A prefeitura deu a verba e a gente foi montando a escola. Chegaram, depois de um mês mais ou menos, depois que eu estava lá, os professores foram chegando. As crianças chegaram só depois. A gente passou por um período bonito de treinamento com os professores e chegando lá, eu fiz uma dinâmica com eles, da mãozinha, e eles escreveram nos 5 dedos o que cada um estava levando de melhor ali para aquele lugar. O que era o seu melhor que você estava trazendo para aquele lugar. E eu me lembro, por ordem de importância, eu pedi para eles escreverem, eu me lembro que na minha mãozinha, eu estava num momento muito conectado com a espiritualidade, eu estava num momento muito lindo de despertar, em 2015, despertar espiritual. E eu me lembro que a minha mãozinha, a primeira coisa que eu coloquei, a coisa mais importante que eu estava levando para lá, foi a minha espiritualidade. Então eu abria todas as reuniões e aí a coordenadora que foi para ser minha dupla também estava muito com esse propósito, a gente estava muito sintonizada. Eu abria as reuniões sempre com uma proposta meditativa, de reflexão, uma oração. Eu abria as reuniões com um texto filosófico, algo para a gente pensar sobre a vida. Eu fazia dinâmicas nesse sentido. E eu estava super bem intencionada. Mas aconteceu, as famílias chegaram, quando eu tinha reunião com as famílias, eu perguntava se algum pai queria fazer alguma oração, alguma reflexão naquele momento, sempre tinha um pai que queria, era bonito, era uma vibração gostosa, era agradável. Aconteceu, no entanto, que as coisas foram mudando a partir daí. Um momento de amor do começo, como todo relacionamento, foi esfriando, né? E as pessoas começaram a se sentir incomodadas com essa minha maneira de direcionar as coisas. Recebi muitas denúncias e muitas denúncias de professoras, inclusive, foram me denunciar na prefeitura, falando que eu incitava práticas religiosas dentro da escola, que o Estado era laico, que eu não podia fazer isso, que eu mandava as pessoas ajoelhar no milho, as crianças ajoelhar no milho e rezar, numa distorção completa do que vem a ser espiritualidade, do que vem a ser um relacionamento harmônico no grupo. E aí, gente, eu fui me fechando. Eu comecei a me vestir
de algumas armaduras para me defender. Eu já não fazia mais orações com as famílias, eu simplesmente as cumprimentava e já ia direto ao assunto. Mas as pessoas... E aí eu entendo até às vezes conteúdos espirituais em relação a isso, né? Quando você está disposto a fazer o bem, tem retaliação, inclusive espiritual, né? E as pessoas estavam cada vez mais alucinadas. Foi nessa época que eu descobri que as pessoas têm inveja do bem. É muito triste, né? E aí eu fui me fechando cada vez mais. Eu já não tinha o mesmo relacionamento com o grupo de professores, especialmente com as pessoas que me denunciavam, porque às vezes a maioria das denúncias eram anônimas, mas a gente sentia um relacionamento com algumas pessoas, né, agressivo, coisas assim que eu só vi em novela, que eu não imaginei que seria realidade dentro de uma escola, dentro de um grupo de pessoas que se propõem a formar pessoas, né? E eu sempre estava armada, eu sempre nas reuniões eu estava com medo. Uma vez eu contratei uma empresa incrível, que vocês podem até procurar por aí na internet, chama Educação Harmônica. Eu contratei a Educação Harmônica para fazer um trabalho de inteligência emocional e relacional, entendendo que elas estavam precisando disso, que o grupo precisava disso, que nós todos precisávamos disso. E foi terrível, novas denúncias, e eu fui me armando mais uma vez. Eu fui ficando cada vez mais em estado quase de pânico, com medo do que poderia acontecer. Nessa oportunidade, inclusive, eles destrataram o pessoal do grupo e algumas professoras me procuraram para falar assim: escuta aqui, a gente quer formações sobre português, sobre matemática, coisas técnicas da nossa área. Se a gente quiser pensar sobre relacionamento, sobre inteligência emocional, sobre outras questões, a gente vai buscar em outros lugares. Aqui dentro a gente quer coisa técnica. A gente não quer se relacionar bem, a gente quer falar mal uns dos outros mesmo, a gente vai gerar conflito mesmo, nós somos assim. Esse grupo das denúncias me procurou para falar isso. E aí, a espiritualidade, que era o principal que eu tinha de levar para aquele ambiente, foi se fechando cada vez mais dentro de uma casca, porque eu não queria mais sofrer aqueles ataques. Para mim, era muito doloroso que o que eu fui levar de mais lindo, de mais sagrado, o que eu tinha de melhor dentro de mim para oferecer para as pessoas, estivesse sendo rejeitado e estivesse sendo tão mal interpretado. E eu fui só me fechando dentro de uma armadura que chegou a um momento que estava difícil me mover e que eu, às vezes, nem me reconhecia mais. Eu nem me reconhecia mais. Eu chegava naquele lugar e eu não sabia mais quem eu era, o que eu estava fazendo ali, porque eu não podia doar o que eu tinha de melhor. Eu até tentava. As crianças têm um olhar encantado, né? As crianças são abertas e com elas eu podia simplesmente ser quem eu era, mas o grupo não me aceitava mais e eu cheguei a um ponto que eu parei até de olhar para a parte das pessoas que estavam ali dispostas a receber o que eu tinha para oferecer. Todas as outras coisas, inclusive, porque a espiritualidade era a principal para mim, mas era só a primeira coisa, né? Eu fiquei tão pirada nessa época que eu tive uma grande depressão em 2016, quando eu estava lá ainda. Eu fiquei 90 dias afastada de lá, depois mais 30, 120 dias.
Depois desse afastamento, quando eu voltei, eu fiquei vivenciando e cumprindo as minhas responsabilidades que eu precisava cumprir, porque eu me considero uma boa profissional. E eu fiquei lá até o fim do mandato. Eu não quis me candidatar para fazer um trabalho ali novamente, porque eu entendi que elas precisavam de outras coisas e não de quem eu era. Nessa época, para não ficar doida, eu comecei a fazer mestrado em psicologia, eu comecei a estudar a mente humana, eu fiz curso de Reiki, e isso, gente, concomitantemente, coisas particulares, pessoais acontecendo na minha vida, né? E aí eu comecei a fazer Reiki, eu fiz terapia floral, eu fiz coaching logo depois de ter saído de lá. E aí eu voltei a me enxergar. Eu voltei a olhar para mim, eu comecei a meditar, eu comecei a ser atendida por esses terapeutas das terapias que eu trabalhava. Eu comecei a ser eu mesma de volta e a conseguir me mover sendo a Roberta, sendo quem eu sou, entendendo que eu podia levar a espiritualidade para as pessoas, que isso não era proibido, que isso não era ilegal, que isso não era errado. Eu lembro que à época eu criei o Instituto Roberta Mello. Na minha cabeça era assim, o Instituto Roberta Mello vai ser para coisas profissionais, assim, palestras profissionais e nada de espiritualidade, separado, porque senão as pessoas podem não gostar. E eu criei o Conhecer Despertar, e o Conhecer Despertar eu podia ser quem eu era nesse lugar. Até que eu, num processo que eu contratei com esse pessoal da educação harmônica mesmo, procurem, vocês vão gostar. Ela falou assim, para que o Instituto Roberta Mello existe? Aí eu falei, para eu poder trabalhar em escolas, porque nas escolas eles não vão gostar do que o Conhecer Despertar tem para levar. Aí ela falou, por quê? Aí eu contei toda a história, ela falou assim, Roberta, essa escola não é a generalidade das escolas. As pessoas querem sim se transformar. E você não precisa falar só para escolas. Nessa época, nesse dia dessa consulta, eu cancelei, eu acabei com o Instituto Roberta Mello e eu vim Conhecer Despertar, desabrochar muito mais depois daí. Um lugar onde eu poderia falar sobre desenvolvimento humano, sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre ser quem você é, sobre física quântica, sobre questões metafísicas, suprarracionais, para além do que a ciência pode comprovar, mas também do que a ciência pode comprovar. E aí eu tirei mais um pouquinho da minha armadura. A essa época eu tinha excluído, eu cheguei a excluir do canal do YouTube Conhecer Despertar todos os vídeos das minhas palestras que falavam sobre espíritos e espiritualidade, porque eu tive medo das pessoas não me aceitarem. Só que eu fui percebendo que com toda essa armadura, quem não estava me aceitando era eu, porque essa sou eu. Eu tenho o meu mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano, eu tenho bases científicas para fazer as minhas palestras nas escolas, mas hoje as pessoas me chamam para falar nas escolas sobre saúde mental, sobre ser quem você é, sobre o que é a minha essência. Porque finalmente eu fui tirando toda essa capa protetora que eu criei para me defender da dor, de denúncias, de rejeição, de não compreensão. E eu fui descobrindo que existem pessoas como vocês que estão aqui, que gostam e que precisam e que estão despertas para a necessidade de ouvir falar sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre energias. E por fim, neste mês de junho, trabalhando Deus e espiritualidade, eu tirei toda a minha armadura.
E eu tô aqui aberta para vocês hoje, sendo quem eu sou, podendo falar do meu amor por Deus, do meu amor por Jesus, do meu amor por Buda, do meu encanto pela espiritualidade indiana, chinesa, da minha admiração pelos orixás e por todo esse universo de seres invisíveis que para mim são tão palpáveis, porque eu sinto eles no meu cotidiano de uma forma tão forte, me protegendo, me amparando, me intuindo para os meus processos de trabalho, me intuindo no que eu devo fazer, seja na escola, seja fora dela. Hoje, nesse mês de junho, eu voltei à minha inteireza. E o meu convite para você, nessa pocket terapia de hoje é: resgate sua essência perdida. Seja no seu relacionamento com Deus que está estremecido por qualquer questão, seja na sua fé na espiritualidade superior, no seu relacionamento com seu anjo da guarda, que às vezes você nem lembra que ele existe e ele está aqui do seu lado só esperando você falar: sim, eu preciso de você. Seja num relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo, com seus filhos, com seu trabalho, com seus sonhos, com você mesmo. Resgate essa essência, que a gente só vai resgatar quando a gente se despide de toda essa armadura que foi útil, foi de sobrevivência para mim. Tudo isso aqui foi de sobrevivência para mim, para eu conseguir terminar lá, mas toda armadura que a gente põe, ela é útil no momento que a gente coloca, mas depois ela não é necessária mais. Hoje eu tô aqui, sem armadura, sem defesa, sem proteção, vulnerável. Recebendo mensagens boas e não tão boas. Pessoas que admiram e que colocam o dedinho para baixo nos meus vídeos. Mas sou eu. Essa que sou eu. E o que eu desejo para você nessa semana de pocket terapia, lembrando que a pocket terapia vem na segunda para que você passe a semana toda aí exercitando o conteúdo até a próxima segunda. O que eu desejo para você essa semana é que você resgate a sua essência e veja qual armadura você tem usado que você não precisa mais, porque agora tá tudo bem. Ninguém vai te machucar de novo. E se acontecer, você tem novos recursos agora. Você está aqui dentro. Você está num ambiente seguro. Você está amparado. Você tem com quem contar. Você tem recursos de meditação. Você tem recursos de vídeos. Você tem recursos de atividades. Você tem recursos de pessoas. Você pode se abrir. Eu convido você a ir lá no canal do Telegram, Conhecer Despertar, que é o meu canal de leituras, onde inclusive a gente está lendo o livro do mês, A Cabana, mas eu convido você a ouvir lá o audiobook do livro Cavaleiro Preso na Armadura. É libertador. Hoje eu posso movimentar, eu posso me reconhecer, e é isso que eu desejo para você também. Que você se reencontre com a sua fé, que você se reencontre com a sua essência perdida, que você exponha a sua vulnerabilidade, porque é isso que vai gerar conexão e amor na sua vida. Um beijo.